E eu não sei o que é que se passou comigo na minha vida na adolescência, mas algo terá passado porque aos 12, 13 anos comecei a formular, não para irritar ninguém, mas uma vontade muito forte dentro de mim, que era: eu hei de ser profissionalmente bom em alguma coisa e não há de ser seguramente naquilo que é o meu pai, que foi o meu avô e que era o meu bisavô. E portanto isto criou-me algumas dificuldades de gestão no ambiente familiar lá de casa. Lembro-me quando aos 14 ou 15 anos eu disse ao meu pai que não ia para letras, na altura havia a opção de ir para ciências ou para letras. É evidente que não passou desapercebido para mim nem a decepção no meu pai, nem a decepção completamente assumida no meu avô, até porque eu não lhe soube explicar o que é que queria ser. A única coisa que eu lhe soube dizer é que queria ser bom em qualquer coisa, mas não era a área deles seguramente. Eu acho que foi basicamente uma procura de espaço, de poder afirmar em alguma coisa diferente, de não ter o meu pai e o meu avô constantemente a olharem pela minha vida, que justificou aquela escolha, porque de facto aquilo que seria mais natural, aquilo que até estava provavelmente dentro das minhas aptidões, era eu ter seguido o curso normal, onde a maioria dos Antónios lá da família acabava por fazer a sua vida profissional. E portanto foi esta a primeira decisão, muito solitária e inexplicável, do ponto de vista da razão, que eu assumi assim de alguma importância e que marcou a minha vida. Confrontado com estas decisões, eu lembro perfeitamente que aquilo que o meu pai de mais forte me disse foi, depois de perceber que eu realmente não ia alterar a minha decisão, é: filho, tu lá sabrás o que é que queres fazer, mas aquilo que escolheres fazer, procura ser uma pessoa correta, íntegra e ser bom naquilo que decides vir a fazer. E como eu não sabia exatamente o que é que queria fazer, tinha umas vagas ideias, tinha um tio de quem eu era muito próximo, que era engenheiro, mas eu não fazia a mínima ideia do que era o mundo de engenharia. A solução, naqueles tempos, penso que hoje em dia essa solução está um bocadinho massificada, é que se ele não sabe o que quer ser, vamos fazer uns testes psicotécnicos. E portanto, eu com 14 ou 15 anos, sabendo basicamente que não queria ser advogado, lá entrei no universo dos testes psicotécnicos e houve várias opções que surgiram desses testes psicotécnicos. Praticamente todos os cursos que na altura havia disponíveis, com exceção da medicina, eram cursos para os quais os testes indicavam uma especial inclinação da minha parte. O que ainda tornava mais difícil justificar lá em casa que eu não fosse para direito. Acabei por ir para ciências, por fazer os primeiros, aquilo eram na altura o 11º e 11º ano, o 6º e o 7º antigo anos do liceu, já não era o 10º e 11º, e isto foi pouco depois de 74, e com o natural desenvolvimento daqueles 6º e 7º anos, eu pude perceber que realmente a engenharia não era exatamente aquilo que eu queria fazer na vida. Eu não queria ser engenheiro, ao contrário de outras pessoas que quiseram ser muito engenheiros, e acabei por, normal, porque todos querem ser engenheiros, outros querem ser advogados, outros professores, mas eu basicamente fui descobrindo, ano após ano, aquilo que eu não queria ser. Era não ser advogado, depois era não ser engenheiro, de forma que cheguei ao 7º ano do liceu e tinha um problema, é que eu queria ser qualquer coisa na vida, mas não fazia a mínima ideia, com 16 e 17 anos, e com uma educação especialmente protegida, católica, apostólica, romana, o que é que eu queria verdadeiramente ser na vida. De forma que, por exclusão de partes, acabei por me encaminhar para qualquer coisa que me parecia uma espécie de mistura entre a engenharia e o direito, que era uma área que estava a começar a ter algum folgo naquele tempo, que era a área da economia. E, portanto, havia uma certa perturbação no funcionamento das universidades públicas naquela altura, mas parece que em algumas privadas, e eu acabei por, dentro das várias hipóteses que havia, e seguindo um bocadinho a tradição que eu tinha, que os meus pais tinham estabelecido para mim e a que eu tinha sempre aderido, acabei por sair do Colégio São João de Brito, que era um colégio de jesuítas, um excepcional colégio de jesuítas ainda hoje, para a
Universidade Católica Portuguesa, onde a influência católica e dos jesuítas também se sentia, embora com menor grau. E inscrevi-me no curso de Economia em 1978-79. Confesso que foi uma licenciatura arrancada a ferro. Tive grandes professores, muitos deles primeiros ministros e ministros anos mais tarde, mas eu não consegui, de facto, encontrar no curso de Economia também aquilo que necessariamente eu queria fazer para o resto da vida. Fiz o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, e a partir do terceiro ano começou a ser bastante claro para mim que, para além de não querer ser advogado, para além de não querer ser engenheiro, eu também não queria ser economista, apesar de já estar no terceiro ano do curso de Economia da Universidade Católica e ter tido um percurso de educação, sempre em escolas privadas e financiado pelo meu querido pai, que nunca foi, nem hoje é, uma pessoa rica, portanto tinha algum sentido de exigência, com todo aquele esforço que estava a fazer para educar o filho mais velho. A partir do terceiro, quarto ano, eu comecei na Universidade Católica, em Lisboa, de que já ouvi hoje algumas referências, havia a possibilidade de fazer o curso de Economia e de Gestão praticamente ao mesmo tempo. Porque o curso de Economia só funcionava à tarde, os economistas era suposto estudarem de manhã ou de noite, que era o meu caso, e depois frequentarem as aulas, aquelas que queriam frequentar durante a tarde. Enquanto que o curso de Gestão, as pessoas que trabalhavam ou que eram supostos ir trabalhar para as empresas, eram habituadas a começar as aulas às 8h30 da manhã, é assim que começa também a vida nas empresas, e tinham o curso de manhã. E eu, a certa altura, de facto, um bocado perturbado com esta indefinição que havia relativamente àquilo que havia de fazer na minha vida, e não me sentia especialmente alegre por viver nessa indefinição, e começando a perceber que ia, se calhar, pagar caro aquela ousadia de, aos 12 ou aos 13 anos, ter decidido fazer qualquer coisa na vida que fosse diferente da tradição familiar, comecei a procurar encontrar outros interesses e a fazer algumas cadeiras do curso de Gestão, nomeadamente cadeiras da área mais comercial, do marketing, e confesso que foram, de todos aqueles anos que eu passei na Católica, provavelmente os momentos onde eu me senti mais perto daquilo que queria fazer, da realidade que queria para a minha vida, foram aquelas cadeiras de gestão, 3 ou 4, que eu tive a oportunidade de fazer a partir do terceiro ou do quarto ano de Economia. E aí comecei a alimentar a ideia, eu não sabia muito bem o que era, mas tinha alguns amigos que me falavam também dessa possibilidade, que estavam a fazer Economia comigo e que eram quase tão infelizes quanto eu a fazer Economia, que havia alguns cursos de gestão para pessoas que se formavam em Economia, mas que provavelmente não queriam ser economistas, e que também eram para pessoas que não eram formadas necessariamente em Economia, para engenheiros que eventualmente não quisessem ser engenheiros, ou para advogados, ou para pessoas formadas em qualquer outro curso que necessariamente quisessem complementar a sua formação e eventualmente ter outras oportunidades. Havia uns cursos, que eu não sabia sequer que existiam, de mestrados em Business Administration, muito em voga na altura nos Estados Unidos, e que eram uma possibilidade, dado que eu não queria também ser economista, de eu poder eventualmente complementar a minha formação e finalmente aproximar mais daquilo que eu queria fazer. E, portanto, procurei alguma informação, salvo eu, em Portugal na altura estava a nascer, no ano de 83, 84, o MBA da Universidade Nova, e, portanto, não havia muitas referências, não havia uma grande tradição de formar em gestão as pessoas em Portugal, e muito menos em mestrado de gestão, que era uma disciplina relativamente nova e não muito considerada nos mundos académicos, na altura. E eu procurei alguma informação fora de Portugal, em alguns cursos, e acabei com um grupo de amigos, uns acabaram por ir para os Estados Unidos, outros para Paris, eram uns 4 ou 5 pessoas que fizeram Economia e que depois resolveram fazer um mestrado de Gestão.